Uma ótima noite de segunda-feira, 1º de junho de 2020. Já estamos entrando na metade do ano de 2020 e tá aí o nosso problema, né? Mas nós vamos vencer em nome de Jesus. O Senhor é maior que tudo, amados, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Essa Covid-19 não vai ser maior do que o nosso Deus. Nosso Deus é maior que tudo. E como eu disse essa noite lá na nossa congregação, se a gente tiver de ir para os braços do Pai através disso daí, iremos. O Senhor é que sabe, os nossos dias, como disse Davi, estão contados. Os nossos anos estão na mão do Senhor e é Ele que cuida. O salmista disse no Salmo 139 que antes mesmo que nós fôssemos conhecidos, né, diante dos homens, o Senhor já nos conhecia e Ele escreveu cada dia da nossa vida, cada minuto. Então, amados, não adianta a gente temer. Amém? Hoje, já 1º de junho, nós vamos estar lendo Números 32 e 2 Coríntios, capítulo 2, né? O 2º capítulo e o 3º, isso na segunda leitura. Então aqui vamos dizer, as tribos de Rubem e Gade pedem a terra de Gileade. E os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e vieram à terra de Jazer e à terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, e Dibom, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eleade, e Sebã, e Nebo, e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos façais passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem à terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol, e vendo esta terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: de certo, os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim, se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes até que se consumiu toda aquela geração, que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos de Israel.
até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: Se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai vós cidades para vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Rubem a Moisés, dizendo: Como ordenara meu Senhor, assim farão teus servos, as nossas crianças, as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para pelejar para a guerra perante o Senhor, como tem dito meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Rubem passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós, na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Rubem, dizendo: O que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor à terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança daquém do Jordão. Assim, deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, as cidades do seu contorno. E os filhos de Gade edificaram a Dibom, e Atarote, e Aroer, e Atarote, Sofã, e Jazer, e Jogibeá, e Bet-Minra, e Bet-Arã, cidades fortes, e currais de ovelhas. E os filhos de Rubem edificaram a Esbom, e Eleale, e a Quiritaim, e Nebo, e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam nela. Assim, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela, e foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. E foi-se Noba, e tomou a Quenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Então, amados, o capítulo 32, termina aqui, né? É uma leitura um tanto quanto extensa, 42 versículos, mas o importante é que aqui a gente pode tirar uma lição para a nossa vida. Os filhos de Gade e os filhos de Rubem não quiseram passar da além do Jordão, mas quiseram herança
daquém do Jordão. Para a igreja amada do Senhor Jesus, a nossa herança, amados, não está daquém, ou seja, aqui nessa terra. A nossa herança está nos céus. Como disse o apóstolo Pedro, está preparada para nós a nossa herança, incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então aqui não é o nosso descanso. A gente sente muito em dizer, mas é a verdade. Não é o nosso descanso. Esperamos uma cidade, a cidade futura. Ali teremos cidade permanente. Que Deus continue te abençoando. Daqui a pouco estaremos postando já o 2º e o 3º capítulo de 2 Coríntios. Até mais, em nome do Senhor.